Olá, queridos! Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Pastor Washington chegando. E hoje eu vim fazer uma pergunta para você. É você quem vai? É você quem vai ou é outro que vai? Diz assim o texto bíblico de Isaías, capítulo 6. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluias! Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade de estarmos aqui, compartilhando esta mensagem poderosa do teu reino. Pai, que essa mensagem venha mover em nossos corações, que essa mensagem venha falar em nossas vidas, que o teu Santo Espírito, Pai, possa manifestar a sua presença e ministrar ao coração dos nossos irmãos aqui reunidos, Pai, para que eles sejam equipados com a tua palavra e para que eles, em nome de Jesus, sejam prontamente fortificados e preparados a toda boa obra. Senhor, nós te agradecemos, te damos graça, glória, louvores e honra por esta rica oportunidade, em nome de Jesus, amém. Nós estamos aqui diante de uma situação onde um homem acostumado às benesses da corte, os estudiosos vão dizer que Isaías era um diplomata, Isaías era primo do rei Uzias, amém? Então, estava vivendo a sua vida e o seu ministério da maneira que dizia que deveria se viver a cultura a qual ele estava incluído. Ele estava incluído em uma cultura que ditava o seu modo de vida. Se um jovem, uma criança, e até os 7 anos a criança é uma esponja, a criança absorve tudo de bom e de ruim que ela presencia. Se esta criança está inserida numa cultura, muito provavelmente quando ela crescer ou durante a sua vida, ela vai viver aquilo que aquela cultura diz que é regra, aquela maneira de viver. Eu vivi isso, talvez a maior parte aqui tenha vivido isso. Eu era um produto do meio em que eu vivia, nas questões religiosas, nas questões morais, nas questões financeiras e tudo mais. Eu era produto do meio em que eu vivia. E muitos de nós assim também. Não entendi, pastor. Você vai entender de maneira muito fácil. Você já viu aquelas crianças quando estão jogando bola na rua, e eu fui uma daquelas crianças, que falam palavrões que assim arrepiam assim os cabelos? Sabe? Então, exatamente isso que eu estou falando. Por que aquelas crianças falam tanto palavrão? Por que aquelas crianças têm tanto problema assim? Porque elas estão simplesmente replicando um modelo que experimentam dentro da sua casa. O profeta Isaías era alguém que vivia aquilo que a sua cultura determinava. E nós, no reino de Deus, como estamos vivendo? Será que estamos vivendo a cultura do reino de fato e de verdade? Ou temos vivido a cultura infectada que alguns lugares têm nos ensinado? Ah, pastor, mas aí a culpa não é da pessoa do lugar, não, senhor.
A responsabilidade sobre a maneira com a qual eu vivo a minha vida é minha, e não do ambiente em que eu estou inserido. Ora, se uma garça é capaz de estar no meio de uma vala e mantém os seus pelos brancos, a sua penugem branca, melhor dizendo, por que eu não posso viver, mesmo no meio de uma sociedade corrupta, mesmo no meio de uma sociedade corrompida, sem me sujar? Esse é o grande desafio que vivemos, estarmos no meio de uma geração corrupta, incrédula, e vivermos os princípios do reino. Por que isso, pastor? Porque o nosso reino não é desse mundo. Nós não somos guiados pelo que esse mundo diz. Nós vivemos como embaixadores de um reino eterno. Ei, querido, eu não sou guiado pelos valores e pelos princípios do mundo. Ei, querido, eu não sou guiado por aquilo que o mundo diz. Como você tem vivido a sua vida? Era uma corte que extraía de Isaías o seu pior. Assim, muitos de nós temos vivido em meio a ministérios, a famílias, a organizações, a empresas que extraem de nós o nosso pior. E muito provavelmente a gente não terá oportunidade de diretamente alterar aquela organização. Bem, se eu não tenho a oportunidade de diretamente alternar ou mudar ou influenciar aquela organização, eu preciso ser a mudança que eu quero no mundo. Ora, se eu tenho tanto problema com aqueles que são mentirosos, se eu tenho tanto problema com aqueles que não vivem os princípios do Evangelho, se eu tenho tanto problema com hipocrisia e falsidade, o mínimo que se espera da minha vida é que eu não seja igual a eles. Ou seja, que eu seja aquela mudança que eu desejo no mundo. Aleluias! Lembre-se de uma coisa, Deus não espera a perfeição nem de mim, nem de você, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Todos pecamos em muitas coisas, mas Deus quer de nós progressão. Deus quer de nós santificação. Sem santificação ninguém vê a Deus. Ontem eu estava no nível, hoje eu estou no outro, depois de amanhã eu estou no outro, e assim a coisa flui. Eu não posso acreditar que apenas estar inserido em um contexto religioso faz de mim um salvo. Eu não posso acreditar nisso. Por quê, pastor? Porque a minha salvação, ela é conquistada a cada dia. Não é porque eu fiz a oração do pecador, aleluias, entreguei a minha vida a Cristo, que eu tenho a minha garantia da salvação. Eu tenho essa garantia por fé. Mas a cada dia eu tenho que crescer em comunhão com Deus. Eu tenho que crescer em oração. Eu tenho que crescer no devocional, em tantas outras áreas que Deus deseja que eu cresça. Uns com os outros. Eu preciso crescer nisso. Se eu não crescer nisso, eu estou com um problema sério. E aqui encontra-se o profeta Isaías. O profeta Isaías teve um grave problema. Qual? Aquilo que ele colocou a sua fé. Aquele a quem mais ele acreditava. Aquele em que ele confiou a sua vida. Ele confiou o seu sustento. Ele confiou a sua história. Morreu. O primo de Isaías, o rei Uzias, havia morrido. Certa vez eu passei por uma crise ministerial, não tem muito tempo isso, e todos nós passamos por crises ministeriais. Só que não adianta nós estarmos falando sobre isso. Eu preciso caminhar enquanto eu venço a minha crise. E é natural você vivenciar uma crise espiritual, uma crise ministerial. É natural. São as dores do crescimento. E eu conversava com um amigo, pastor Nelson Rosa, meu amigo querido, a quem eu mando um grande beijo. E ele falou algo que marcou a minha vida. Ele falou assim: Washington, existem coisas nas nossas vidas que precisam morrer. E aí, é o que eu pergunto para você hoje. O que eu sempre pergunto para mim: o que precisa morrer na minha vida? O que na minha vida precisa ser tirado? Aquele em que Isaías colocava a sua esperança morreu. E Deus permitiu. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus queria que Isaías, que tinha todas as qualificações, Deus queria que Isaías, que tinha um chamado para a sua vida, vivesse algo sem as amarras do seu contexto financeiro, espiritual, do seu contexto ministerial.
Amém? Deus queria isso e é por isso que Deus permite que algumas coisas morram na nossa vida. Na verdade, Deus muitas vezes provoca mortes nas nossas vidas e a gente não entende por quê. Que somente quando o rei Uzias morreu, que Isaías viu ao Senhor. Com isso eu aprendo que eu só vou ver coisas que o Senhor quer me mostrar quando situações ou coisas na minha vida morrerem. Eu preciso entender que eu não vou resolver todos os problemas do mundo. Muitas vezes problemas que eu não criei. Eu preciso entender que eu não sou a solução para as demandas de todas as pessoas. Eu não posso carregar esse fardo comigo. Eu preciso entender que Deus quer me revelar coisas profundas, grandiosas. Deus quer me revelar o meu verdadeiro chamado, mas Ele só vai revelar quando algumas coisas na minha vida morrerem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu pergunto mais uma vez a você, o que precisa morrer na sua vida? É a pergunta que o Senhor está fazendo hoje a mim e a você. Porque se esta coisa não morrer em nossas vidas, se você continuar dando soro, se você continuar alimentando, Pastor Fabiana, se você continuar dando vida a essas coisas, o Senhor não pode se revelar a você. Se o meu título de pastor, se a minha denominação, se os meus livros, se aquilo que eu mais amo estiverem à frente do Senhor Jesus, Ele não se revela. Ou Ele é o primeiro, ou Ele não é nada no seu coração. Por isso Ele está perguntando a você hoje, o que precisa morrer na sua vida? Esta é uma palavra revelada direto do trono da graça. Eu não ia trazer essa palavra para você hoje, e Deus mandou trazer essa palavra para você hoje, e Ele sabe por quê. Eu não sei para quem, eu não sei porquê, eu não sei em qual situação. Deixa morrer. Talvez a denominação tenha que morrer. A importância do meu título tenha que morrer. Talvez o desejo de agradar a todo mundo tenha que morrer. O que precisa morrer na tua vida hoje? Foque naquilo que você tem controle. Naquilo que você não tem controle, deixa Deus cuidar. A quem você tem confiado a sua vida? Você está consumindo o seu tempo. Você está consumindo o seu ministério em algo que não é um problema seu. Em algo que não cabe a você resolver. Seja isso que for. Quando você deixar isso morrer, Deus vai se revelar a você. E aí é que está. A gente precisa, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, fazer uma autoavaliação. O que está na minha vida que não deveria mais estar? O quê? Ora, se a minha carne fala mais alto que o meu espírito, a minha carne vai dominar. Eu preciso entender que o Evangelho de Cristo, o discipulado, a pregação do Evangelho, oração, leitura bíblica, não são rituais religiosos, são estilos de vida. São estilos de vida. Porque muitos colocam o seu coração na religião evangélica, na religião cristã. É por isso que lá fora as pessoas falam assim, o Washington agora está na igreja. Só que eles não entenderam. Eles não entenderam que o meu estilo de vida é de intimidade com o Senhor. Eles nunca vão falar lá fora, o Washington agora é do Senhor Jesus. Eles nunca vão falar isso. Até que chegue o momento em que eles passem por uma grande crise e eles venham te procurar dizendo assim, ore por mim. Isso é um grande sinal de que eles vêm a mim e a você como homem
e mulher de Deus. Ou seja, você tem a resposta que eu preciso. Ore por mim por essa resposta. E aí é que tá. A gente joga muitas pessoas fora que a gente podia ganhar para Cristo, porque a gente diz que vai orar, não ora ou ora, e depois não vai atrás para saber como as coisas estão. A gente não exerce cuidado. Ah, vou orar por você sim, tá bom, legal. Meu irmão, nunca foi tão fácil, agora tem um WhatsApp aí. Vez por outra eu estou falando com os irmãos, com as irmãs. Só não falo com quem não quer falar, mas aí é outra história. Entendeu? Vez por outra eu estou falando. Amém? Então, nós vivemos durante séculos e séculos um modelo onde o centro do evangelho é a igreja, é o templo. Nós vivemos um modelo onde o centro do evangelho é a denominação. Pastor, o senhor é contra a denominação e o senhor é contra o templo? Não, eu acho que são coisas complementares. A vida da igreja é uma vida do uns aos outros. Do uns aos outros. Não é de uns para todos. Essa é a grande mudança de paradigma pela qual eu tenho lutado. É uns aos outros, não é de uns para todos. Porque enquanto uns trabalham, todos os demais ouvem. E todos os demais são cheios de potencial, são cheios de dons, são cheios de capacidades e habilidades que Deus colocou. Jamais vou dizer para você que tudo que foi feito lá atrás está errado, seria um engano da minha parte, uma ingratidão ou qualquer coisa do tipo. Eu não estou aqui querendo destruir templo, eu não estou aqui querendo destruir nada, porque eu não tenho esse direito. Quem sou eu? Eu só estou falando que o templo, os programas, os ministérios têm que servir aos princípios. Enquanto isso não morrer, a gente está com um problema. Em nossa igreja, a Igreja Batista Monte Oreb, nós temos os pequenos grupos. Porque é muito complicado você viver uns aos outros numa grande igreja. Agora, nos pequenos grupos, você ora um por outro, você abençoa um ao outro, você manifesta compaixão e graça um ao outro. Se algum irmão tem uma dificuldade, você abençoa aquele irmão. Como é que você vai fazer isso num grande culto? O grande culto é muito importante para nós servirmos a Deus como igreja, ok? Como denominação aí sim, ou seja, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Mas no dia a dia nós não podemos perder de vista uns aos outros. E é isso que está se perdendo. E aí Deus começa a revelar algumas coisas a Isaías que ele não tinha entendido ainda. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de adoração ao Senhor. E não de adoração a coisas que deveriam estar mortas. O que é adorar a Deus? É obedecer a sua palavra e seus mandamentos. O que é adorar coisas mortas? É obedecer a palavra e aos mandamentos das coisas mortas. Foi por isso que o Senhor Jesus disse: deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Quando um jovem quis se aproximar de Jesus para fazer parte do seu ministério. Jesus não estava falando que aquele jovem não deveria enterrar os seus mortos. Não, não é nada disso não. Jesus estava falando que a parentela daquele homem era mais importante para ele do que Jesus. Exatamente por isso que Jesus disse: deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Quais são as coisas mortas que precisam ser enterradas da sua vida? Por que você ainda está adorando a mortos? Por que você ainda está adorando um morto? Foi exatamente isso que os anjos disseram para os discípulos. Ei! Por que vocês buscam dentre os mortos aquele que vive? Jesus está vivo de eternidade a eternidade para todo sempre. E por que você tem buscado a coisas mortas ao invés de olhar para o alto e adorar ao Senhor? Enquanto essas coisas mortas não saírem das nossas vidas, Deus não vai revelar coisas grandes que Ele tem a revelar para nós. Olá, querido. Muito obrigado por você ter estado até agora nesta mensagem. A segunda parte dela você vai ver na próxima quinta-feira, às 5 da tarde.